Olá, você já sentiu que às vezes dentro da sua vida parece que tem algo quebrado, algo que não está funcionando muito bem? Você já teve o sentimento que mesmo frequentando igrejas, grupo de orações, curso de edificação pessoal, curso de catequese, curso de discípulos, curso de o que for, as coisas parecem que estão meia fria, parece que o teu relacionamento com Deus esfriou, parece que Deus está um pouco distante, parece que você tem aquela sensação que você quase não sente Deus e que por dentro você está todo em ruínas. Pois é, hoje eu quero contar para você uma história. É uma parábola, não é uma parábola bíblica, mas é uma parábola que ela conta uma verdade profunda. É uma parábola que vai explicar para mim e para você porque muitos cristãos ainda vivem pela sua própria alma e não conseguem viver de uma forma espiritual. E se você ficar até o final nesse vídeo, você vai entender quem é o Pai, vai entender a casa que o pai dá para o filho e você vai entender que a única coisa que pode mudar o seu interior é o Espírito Santo. A parábola é mais ou menos assim. Já que você está aqui comigo, vamos continuar. O pai deu uma casa para o filho e ele disse: olha, meu filho, essa casa é tua, eu fiz para você e nessa casa eu quero morar com você, eu quero habitar para sempre com você, ok? O filho gostou da ideia, havia paz, havia um convívio, o pai orientava o filho atendia, o filho gostava dos conselhos do pai, mas com o tempo, o filho, por se sentir tão amado, tão querido por esse pai, ele passou a desvalorizar a presença do pai. Às vezes, essa presença do pai, alguns filhos que não valorizam, fazem com que ele fique tão seguro, que ele está tão seguro que ele é amado pelo pai, que ele deixa o pai de lado e começa a usar a casa dele para trazer os seus próprios desejos, as suas vontades. Então ele começa a trazer pessoas para dentro da casa, ele começa a trazer hábitos normais para dentro da casa, ele começa a trazer atitudes, e essas atitudes foram deixando o pai muito triste. O que o pai faz? O pai, por ser um pai amoroso, ele não sai dando já porrada, não. O pai começa a falar com amor, mas como o filho está distante, nem escuta. O pai começa a dar sinais, começa a dificultar algumas coisas, como nós falamos no último dia, na última preleção que eu fiz para vocês. E o pai tenta corrigir com paciência, mas o filho não quis ouvir. Por quê? Porque ele estava sendo guiado pela sua própria vontade. E o pai, respeitando a sua individualidade, respeitando a escolha do filho, se afasta. O que aconteceu? Passado algum tempo, o filho começa a sentir um vazio tremendo, a casa começa a se destruir com alguns sinais de quebra daqui, quebra dali, falta isso, falta aquilo, e aquilo que começa a destruí-lo, o filho começa a ver que a coisa está difícil e ele grita: pai, me ajuda. Aí o pai chega para ele e fala assim: filho, como você está me chamando, eu vou voltar a ficar perto de você. Eu vou curar todas as tuas feridas. Eu vou restaurar a casa que eu te dei e eu vou habitar com você para sempre. Que bacana! Eu espero que você já tenha começado a entender. A história não é apenas uma história bonita. O pai é Deus e a casa é o nosso corpo físico, que é composto não só dessa caricatura feia do Renato, mas é composto pelo teu espírito, pela tua alma e pelo teu corpo, mas muita gente desconhece o espírito. E o espírito é aquilo que é mais profundo em nós, que nos comunica com Deus, que faz como nós estejamos com ele. Mas o filho, por ignorar essa relação do pai,
no primeiro momento se acha tão amado, deixa o pai de lado, ele passa a não viver mais em espírito. É por isso que tem muitos cristãos que não são espirituais, porque deixam de viver em espírito para satisfazer os seus desejos, as suas vontades, as suas emoções. E isso, o que acontece? O espírito que foi criado para estar com Deus, relacionar-se com Deus, ele se mistura com a vontade, se mistura com aqueles desejos e passa a não ter mais um governo espiritual. Ou seja, a pessoa passa a não ser mais uma pessoa espiritual, e sim passa a ser uma pessoa ligada pela sua alma, pela sua carne, e já está. O espírito, quando abandona a relação com Deus, que esfria essa relação, forma um com a carne e esquece Deus. E o que acontece? Quando esses traumas começam a acontecer na casa, que somos nós, começam a aparecer os traumas. E tudo isso que entrou de trauma entristeceu o pai. Então teve traumas, as pessoas começam a ter medos, as pessoas começam a ter inseguranças, culpas, começam a surgir as feridas emocionais. E você sabe muito bem que é isso que talvez você esteja vivendo agora, um problema que você está consultando terapeutas, psicólogos para tentar se corrigir, mas o problema é que a tua alma, junto com o teu espírito, optaram por esquecer a Deus. E o Senhor chama isso de coração de pedra. O coração empedrecido, nada mais é do que quando a tua alma junta com o teu espírito e leva o teu corpo a viver de emoções, e isso vai provocar e trazer uma série de coisas para você, porque você eu deixei de ser guiado pelo Espírito. Mas Deus é tão bom que ele diz assim, olha, eu vou tirar de você o coração de pedra. Presta atenção, eu vou tirar de você o coração de pedra e vou dar um coração de carne. Ou seja, Deus vai curar a alma endurecida. Deus quer curar a alma que é dominada por si mesmo. Ou seja, o coração de carne é diferente. O coração de carne é uma alma curada, uma alma sem traumas, sem complexos, sem medos, sem insônia, sem angústia, sem ansiedade. O coração de carne é uma alma sensível que está conseguindo ouvir a voz de Deus através do Espírito. E o coração de carne é quando a alma começa a ouvir o Espírito. Deus, presta atenção, ele não só perdoa pecados, mas Deus cura a alma. Quando Deus fala, eu vou reedificar a tua casa, significa algo muito sério. Por quê? Porque como o teu espírito se ajuntou com a alma, ele perdeu a essência da vida, Deus quer fazer aquele espírito seu que estava apagado, sendo sujeito pelas suas vontades, ele quer voltar a vivificar. Então Deus fala, eu vou colocar um espírito novo. Não vai ser guiado mais esse espírito pela emoção, pelo impulso, mas vai ser guiado pela minha voz. O Senhor garante que ele vai colocar um novo espírito. Mas antes de colocar o novo espírito, ele deixa claro que ele vai vivificar o nosso espírito. Porque o nosso espírito morre quando está junto com a alma. E o Senhor deixa bem claro que o espírito dele vai vivificar. Então, como ele vivifica? Ele põe em nós, restaura o nosso espírito morto, separando da alma, fazendo com que ele volte a ter contato com Deus. E não só isso, Deus coloca em nós uma promessa maravilhosa que ele diz, eu vou habitar para sempre com você. E ele coloca em nós o Espírito Santo. Então saiba que você e eu somos espírito que se liga com Deus, e ele deu para mim e para você o Espírito Santo para morar em nós. E ele fala com o meu espírito através do Espírito Santo, com o teu espírito através do Espírito Santo. Então, quando a tua alma tem um desejo, tem uma emoção, tem alguma coisa, o Espírito Santo vai curar as nossas feridas, os nossos traumas, porque o teu espírito fala com Deus. Pai, eu estou cansado, eu estou angustiado, eu estou nervoso, eu tenho medo, eu tenho traumas. O espírito clama ao Senhor e o Espírito Santo que habita em nós vai vivificar a nossa vida.
Porque é importante que eu e você saibamos que nós somos templo do Espírito Santo. A casa que o Senhor fala que vai regenerar, restaurar, é o nosso eu completo. Ou seja, ele deu de novo vida para o nosso espírito, para que nós possamos de novo ouvir a voz dele. Ele restaurou e curou as nossas feridas. Você pode procurar todo tipo de ajuda psicológica, terapeuta. Eu tenho sobrinhas que são psicólogas, eu tenho terapeutas na família. Eu sei, acredito na medicina, mas nada da medicina pode fazer o papel do Espírito Santo, porque o único que vai curar as tuas feridas, o coração de pedra, é o Espírito Santo, porque ele entra em nós, fala por nós através do nosso espírito e ele troca esse coração de pedra por um coração de carne. E ele restaura a nossa vida. Ele restaura. Ou seja, Deus não está só nos visitando. É por isso que tem crentes que vão à igreja, que riem, choram, se emocionam, rolam no chão, mas não têm a vida transformada. Porque eles estão com o espírito junto com a alma e estão empedrecidos. Só fazem a vontade, só aceitam as emoções. É mais fácil, porque ouvir a voz de Deus, para eles é tão difícil, porque eles acham que eles não são dignos do Espírito viver em mim, e também eles não querem ouvir a Deus. Então, hoje, você e eu temos que entender uma coisa. Se você está de pé, mas está achando que a tua relação com Deus está fria, está vazia, se você está achando que as coisas não estão bem, entenda. Deus está usando a minha voz e esse vídeo, essa história do Pai, que ele diz para você: eu vou restaurar as tuas feridas, eu vou curar as tuas feridas, vou reedificar a casa, vou fazer com que você sare mental, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Eu vou vivificar o teu espírito e eu vou morar com você. A notícia é clara, o Pai está de volta, ele está contigo, ele vive em você, ele vive em mim. E é por isso que talvez a gente só tenha fé, mas não consegue viver uma vida espiritual. Porque a fé é fácil, você acredita. Você com a tua mente você acredita. Você deseja ter fé, você quer acreditar. Mas ter fé sem ter espírito, a fé é morta. A fé vive só de emoções. Então, se você hoje quiser e clamar ao Senhor e gritar: Pai, vem me ajudar, saiba que ele vai curar as tuas feridas, vai fazer com que você de novo volte a ouvir a voz dele e vai trazer de novo a essência da presença dele em nós. Se essa mensagem falou com você, além de você passar para os outros, tenha coragem de escrever aí onde você está ouvindo a seguinte frase: Pai, restaura minha casa de novo. Eu tenho certeza que quando você escrever aí nesse vídeo que eu estou falando, Pai, restaura minha casa de novo, a tua casa física, o teu corpo físico, a tua alma e o teu espírito vão ser vivificados, reedificados, e aquela relação que parecia fria, aquela distância de Deus, vai ficar como eu estou sentindo a presença dele agora, tão forte, que vai fazer com que você mude, que você tenha ânimo, que você tenha inteligência, que você tenha vigor emocional para poder enfrentar os dias a dia, que é aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Deus te abençoe. Não esqueça, se essa mensagem serviu para você, escreve aí no fim: Pai, restaura a minha casa. Deus te abençoe no nome de Jesus.